Graça e paz, irmãos. Venho na presença de vocês nesse momento para trazer a palavra de Deus, para semear a palavra de Deus em vossos corações. A palavra de hoje ela se encontra em João 10, do 1 ao 18. Diz o seguinte: em verdade vos digo que o que entra pela porta do aprisco das ovelhas, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre e as ovelhas ouvem sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Aqui um detalhe. Cristo ele diz que aquele que não entra pela porta é ladrão e salteador. Então, para entender quem é o ladrão e salteador, você tem que entender quem é a porta, ou o que é a porta. E Jesus vai explicar mais para frente. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai diante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a sua voz. Mas de modo algum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs essa parábola, mas os judeus não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim, os fariseus, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes darão ouvido. Ou seja, aqueles que ouvem e discernem a voz, mas não seguem a voz dos estranhos, é aqueles que não seguem a voz dos falsos profetas, mas só seguem a voz do Deus unigênito, Cristo Jesus. Só seguem a verdade, só seguem a palavra de Deus. Só seguem a voz dele que nos guia até os dias de hoje. Jesus lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes darão ouvido. Eu sou a porta, as ovelhas verdadeiras, os que verdadeiramente pertencem a Cristo. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem não somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância ou eternamente, né, que é o mais ideal. Porque quando se fala de abundância, muitas pessoas imaginam abundância de pão, abundância de vestimenta, fartura física. Também geralmente pensam em riquezas, coisas do tipo. A palavra abundância aqui nesse texto pode ser facilmente substituída pela palavra eternamente, sem adulterar o texto, já que o sentido original é justamente esse, que Cristo vem para trazer vida eterna. E qual que é a missão de Cristo? Expor o pecado de seu povo. Ele veio salvar o seu povo de seus pecados. É o que o anjo disse para Maria. Ele se chamará Jesus porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, ou seja, os falsos profetas, a quem não pertencem as ovelhas, ou seja, as ovelhas não são dele, vê vir o lobo, que poderia ser a figura de Satanás, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e as dispersa, as espalha. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado, não tem amor para com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço quem são minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. E dou minha vida pelas ovelhas. E realmente deu morrendo no madeiro, morrendo na cruz. Ainda tenho outras ovelhas, que não são deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, esse aprisco que é Israel, né, da nação de Israel, o povo eleito.
Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, que somos nós, os gentios, né? Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e somente um pastor. Esse pastor é o próprio Cristo. Por isso o Pai me ama, porque eu dou minha vida para reassumir, para tomar de volta a ovelha. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a entrego, a dou. Tenho autoridade ou poder para entregá-la e também poder para reavê-la, para tomá-la de volta. Este mandato eu recebi de meu Pai. Aqui há uma diferença enorme entre falso profeta e verdadeiro profeta. Entre falso pastor e verdadeiro pastor. A Bíblia não trata como se existisse um pastor e um falso pastor. A Bíblia sempre tratou o falso pastor como um mercenário, um bandido, entende? Que vem para roubar, para matar se necessário, para ter o seu dinheiro. E, logicamente, seduzido por Satanás e pelo seu próprio coração enganoso. Uma das coisas que eu quero trazer com esse texto e aplicar agora é sobre a comunhão cristã, a comunhão dentro das igrejas. A Bíblia diz o seguinte, que devemos confessar nossas culpas uns aos outros. Um pecado não confessado, ele geralmente é seguido de mais pecado. Então, o que acontece? Uma pessoa, por exemplo, que fofoca dentro da igreja, geralmente, por que não confiamos de contar os nossos pecados aos irmãos? Geralmente porque não tem muitos irmãos confiáveis. E porque até os confiáveis de hoje em dia podem fazer fofoca. Compreende? Até os confiáveis de hoje em dia podem fofocar. Então, o que acontece? Ali dentro todos deveriam ser confiáveis, de guardar o segredo, de guardar entre aspas o segredo, de tentar ajudar na questão do pecado do próximo, por meio da palavra de Deus, da exposição da palavra de Deus, porém trazendo duas pessoas que estão em desavença, a fim de que ambas se reconciliem, sendo pacificadores. Esse é o fato. Isso é o que de fato deveria haver dentro da igreja. Existem mais pessoas pacificadoras que trazem as pessoas que se tiveram uma desavença e faça com que elas se reconciliem por meio da palavra de Deus. Isso deveria haver dentro das igrejas. E é algo que não é aplicável hoje em dia por conta da maldade deles. Mas deveria ser aplicado. Entende? Então o que acontece? A Bíblia também diz, hospedai-vos uns aos outros. E sem murmuração, como esse detalhe. Quem que deixaria um irmão da igreja se hospedar na sua casa durante um dia, ou 2, ou meses, por exemplo? Entende? Ou até mesmo meses. Praticamente ninguém. Por quê? Por que surgiria a murmuração? É por causa do seu pecado. É porque você quer que o seu pecado, a sua maldade... Às vezes um homem, por exemplo, que bate na esposa todo dia. Você acha que ele vai querer que um irmão esteja dentro da casa dele para ver ele batendo na esposa? Ele vai querer esconder, resguardar a sua maldade até aquela pessoa ir embora. Ele não vai receber muito bem essa pessoa, ele vai querer que essa pessoa vá logo embora, para ele voltar a espancar a sua esposa. Então o que acontece? É justamente pela maldade humana. É porque você não quer que ninguém veja você brigando com seu marido, ou com a sua esposa, ou é porque é sempre porque você quer preservar uma autoimagem de si mesmo, uma imagem de santidade falsa. É porque você quer sempre mascarar a sua maldade com boas ações.
ou tentando esconder as suas más ações, que é o mais ideal a se dizer, né? O homem ele só consegue fazer uma bondade, algo bom, de fato, porque Deus assim o quer. E porque Deus ele é soberano e refreia a maldade do homem. Um dos maiores milagres inexplicáveis é o seguinte: se todos são maus, por que existem homens bons? Porque exista quem faça o bem se todos são maus, essencialmente maus em seus corações. Porque o coração ele fala de natureza. E um animal selvagem, que podemos configurar o pecado como um animal selvagem, ele não deixa de ser selvagem porque o seu coração está dentro de si ser selvagem, compreende? Então o que acontece? A selvageria está dentro do animal. E com o homem não é diferente. Está dentro do homem a sua maldade. E ele não está sendo apenas tentado pelo diabo, mas por si mesmo. Então dizer que existe a vontade de Deus, a vontade do diabo e a vontade do homem, não está totalmente errado. Porém, a nossa vontade é a vontade do diabo. Uma vez que o diabo quer que a gente faça a nossa vontade. Uma vez que ele quer que a gente cumpra os nossos pecados, as nossas concupiscências. E temos que entender que essa autopreservação de si mesmo vem por um falso conceito do que é ser cristão. Ser cristão não é ser perfeito. E, querendo ou não, a gente sempre pensa que o cristão ele não pode errar em momento nenhum. Que seria um grande absurdo, um grande escândalo o cristão errar. E, de fato, é um escândalo. Porém, o cristão ele é falho. Ele não é perfeito como Cristo. E isso é algo bom, é algo que nos leva a querer ser melhores. Porque se você tem um objetivo, você vai atrás daquele objetivo. E ir atrás de Cristo é um objetivo inalcançável. Querer ser igual, exatamente igual a Cristo, é um objetivo inalcançável que nos leva a uma melhora constante todos os dias. Entende? Por isso nunca vamos ser perfeitos. Porém, devemos buscar o aperfeiçoamento constante até que Cristo venha. Devemos amar uns aos outros também. E uma das palavras é que o amor seja sem fingimento. Amai o mal, aborrecei o mal, apegai-vos ao bem. É o que está escrito. Aborrecei, odiai o mal, mais claramente dizendo. Então o que acontece? O homem ele é essencialmente mau e ele vai querer esconder os seus pecados. Não tem outra maneira, ele vai querer esconder os seus pecados. Então o que acontece? Pela maldade humana, é impossível, até mesmo por lógica humana, é impossível que um homem seja bom. Embora a lógica humana também está corrompida devido ao pecado de Adão, né? Devido ao nosso pecado, que está intrínseco no nosso coração. A nossa maldade, ela é algo extremo. Nós não conseguimos compreender o quanto o nosso pecado ofende a Deus. Não conseguimos compreender, nem pesar em uma balança, o quão pesados são os nossos crimes, os nossos pecados. Também devemos entender o seguinte: sendo os homens maus, as leis que eles criarão serão leis para benefício próprio, para benefício do seu próprio egoísmo. Qual que é o egoísmo de uma mulher que quer abortar? Logicamente, não querer ter o seu filho. Querer assassinar o seu filho e não se assumir como assassina. Então, o que acontece? Se a lei do país de hoje, eles legalizarem o aborto, você vai abortar? Logo a gente chega a uma única conclusão. Ou você segue a lei de Deus, ou você segue a lei dos homens. Em outras palavras, ou você segue a lei de Deus ou a lei do capeta. Porque os homens só fazem a vontade do capeta. É logicamente isso. Então, o que acontece? Nunca houve 3 caminhos. Só houve 2 caminhos. Porque o que nós fazemos, a nossa vontade é a vontade do diabo.
Por isso devemos analisar completamente a palavra de Deus. Assim como um detetive ele procura pistas para identificar um crime, assim devemos, na palavra de Deus, encontrar pistas de como viver e de como cumprir a vontade de Deus. E essas pistas serão essenciais. Quando se encaixarem, elas formam... elas relatam a verdade, elas relatam o fato, o ocorrido. Entende? Então o que acontece? É fato que o homem não pode se salvar por si mesmo. É fato que o justo, o homem justo, verdadeiramente justo, quando ele peca, ele não pode se justificar por sua bondade. Praticar mais bondades não vai limpar o pecado que está no coração dele. Pelo contrário, o buraco do seu pecado vai ficar cada vez maior. E vai ser cada vez mais difícil de fechar esse buraco. Mas não existe um buraco que a mão de Deus não feche, que a mão de Deus não consiga tampar. Não existe brecha que Deus não consiga tampar para que o inimigo não entre. Entende? Deus ele é infinitamente poderoso. Ele, nesse exato momento, ele está com as mãos no seu coração, fazendo-o pulsar, fazendo levar sangue, nutrientes para o seu corpo todo, fazendo com que os sinais elétricos no seu cérebro sejam conduzidos a fim de gerar um pensamento, um sentimento. Ou seja, se você vive é porque Deus quer que você viva. Se há homens maus e a maldade deles não excede o limite que Deus propõe, isso é um imenso milagre. E só o fato de estarmos vivendo mais um dia é mais do que merecemos, porque merecemos o inferno e não a vida. E Deus, dando mais uma chance, Ele mostra a sua maravilhosa graça, a sua maravilhosa misericórdia com todos nós. Sim, porque todos somos miseráveis. Esse é o sentido da palavra misericórdia. Compadecer-se da miséria de alguém. De alguém que não consegue se sobressair da própria miséria. Por exemplo, você se compadece do mendigo porque você se compadece da miséria dele. Ele não consegue sair daquela situação sozinho. Então ele se torna miserável, digno de misericórdia. Entendeu? Então, mas aí que está, a diferença é que nós não somos dignos de misericórdias, uma vez que somos criminosos, culpados diante do tribunal de Deus. Então, se a lei, ela nos acusa de pecado, e pela lei, por cumprimento da lei, ninguém será salvo, o único meio é Cristo, a única solução é Cristo. E a gente percebe que a nossa vida nunca é sobre nós, é sobre o quanto Cristo tem feito por nós. Até para confessarmos a Deus como nosso único e suficiente Salvador, é Cristo que nos faz confessar. É pelo Espírito Santo que nos é dado que confessamos a Deus como único e suficiente Salvador. É o Espírito Santo em nós que nos faz confessá-lo como único e suficiente Salvador. Então o que acontece? Para um homem ele conseguir confessar o seu pecado, o Espírito Santo tem que entrar no coração dele. E vai por mim. Isso acontece quando o homem ainda é mau. Porque Deus, é aquele versículo que diz: Deus nos deu vida quando éramos ainda pecadores. Deus nos deu vida enquanto estávamos mortos em delitos e em pecado. Nós estávamos mortos em delitos e pecados. E o Espírito Santo entrou nesse morto e o fez confessar. Porque um morto não pode falar, não pode fazer nada. Então o que acontece? Devemos ser pessoas mais reconciliadoras. Devemos ser pessoas mais justas. No sentido da palavra. Porque a palavra justiça, a palavra ser justo, não é apenas em relação ao próximo, mas é em relação a si. Se eu pequei, eu mereço as consequências do meu pecado. Se eu roubei, eu mereço ser preso. Entregar-se às consequências do seu pecado torna-se você justo. A santificação, ela resume o que é o amor a Deus e o amor ao próximo.
O amor a Deus acima de todas as coisas consiste nisso. Abandono de pecado, renúncia de pecado. E o amor ao próximo como a si mesmo. Deus diz, amai a Deus acima de todas as coisas, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua vida, com tudo que você tem, ame a Deus acima de todas as coisas. E Jesus diz, o segundo maior mandamento é semelhante, ame ao próximo como a si mesmo. Por que é semelhante? Porque ambos exigem abandono, renúncia de pecado. Porque para você amar o seu próximo como a si mesmo, nós que somos maus, temos um caráter egoísta, como poderemos amar o próximo como a si mesmo? Como que o que eu desejo para mim eu posso desejar para o meu próximo, se eu sou egoísta? Compreende? Então, é um milagre haver homens bons se todos são maus. É um milagre um homem que não trai a sua esposa, por exemplo, sendo que muitos traem. Quer dizer que ele é diferente? Não. Ele sofre tentações iguais. Se ele chegar a um certo nível, ele pode também trair sua esposa. Mas Deus coloca nele, intrínseco no coração do homem, Deus coloca valores morais absolutos, valores cristãos. Então, o cristianismo é o que pode salvar toda uma nação. Uma vez que a nação que tem o Senhor como Deus, tem Cristo Jesus como Deus, ela é bem-aventurada. Entende? Bendita a nação cujo Deus é o Senhor. É o que está escrito. Então o que acontece? A regra... Então não me venha dizer que a lei dos homens é boa. Não, não é boa. Pode haver coisas boas, porém por intermédio de Deus. De colocar no coração deles, de criarem leis boas. Porém, toda lei má vem do coração do homem. Então o que acontece? As leis do nosso país deveriam ser as leis bíblicas. A Constituição do nosso país deveria ser a Bíblia. Então, o que acontece? Devemos ser homens e mulheres mais capazes de nos dar com o nosso pecado, de vencer o nosso pecado e de não se irar quando corrigidos por outros. Entende? Porque quem vos corrige não é vosso irmão, mas Deus. Ou você acha que Deus não está usando aquele irmão para te corrigir? Eu sei que expor o seu pecado, ter uma faca, uma espada penetrando o seu coração, é algo extremamente doloroso. Eu sei, é bom quando você fala da palavra de Deus e você vê essa palavra entrando no coração do homem e mudando almas. Mas é muito doloroso quando esta palavra se volta contra si, contra você, e entra no seu coração e faz um estrago completo, e expõe os seus pecados, e tira para fora o câncer do pecado. Eu sei que é extremamente doloroso esse processo, porém é um processo necessário e eficaz para a salvação e preservação da salvação do homem. E preservação da continuidade da vida após a morte. Porque não há vida após a morte sem Cristo. O que há é morte eterna após a morte. Então, o que acontece? A fé em Deus, ela age dessa forma. É por isso que ele fala que a fé atua pelo amor. Por que atua pelo amor? Porque se eu creio que Deus verdadeiramente quer que eu o ame acima de todas as coisas, e eu sei que a vontade de Deus é que eu ame o meu próximo, e que são mandamentos semelhantes, uma vez que eu tenho que abrir mão de mim mesmo, abrir mão de tudo que eu sou, me esvaziar de toda a minha característica, me esvaziar de toda a minha identidade como homem, para ser atribuída uma nova identidade, a identidade de Cristo em mim. E eu vou lutar para o resto da minha vida, para que essa identidade maligna, que foi expurgada, jogada para fora do meu coração,
continue fora do meu coração. Vai ser uma luta constante para manter o caráter de Cristo em mim. E nós nunca seremos como Cristo, e isso é bom, porque nós vamos querer constantemente se aperfeiçoar, se santificar. E essa é a prática cristã. Essa é a verdadeira prática cristã. Você amar o seu próximo como a si mesmo. Entende? E como que Jesus disse que o mundo reconheceria que nós somos verdadeiramente cristãos? Amando o próximo como a si mesmo. Porque no nosso meio, na igreja, haveria amor de verdade. Poxa, eles olhariam na casa deles. Brigas, desavenças, desunião. Ele olharia na igreja. União, reconciliação, amor, fraternidade. Está compreendendo? Ele veria esperança na igreja. Porque a igreja mostraria que ela verdadeiramente é a noiva de Cristo. É o corpo de Cristo, é a esperança, é a luz do mundo, né? Então, o que acontece? Nós somos luz para iluminar os que estão nas trevas. Gostaria de ler uma mensagem que Jesus falou também, João 17. E aí vai falar do porquê nós também nos santificamos. Qual que é o intuito também de se santificar? O intuito é esse, ó. João 17, 17. Santifica-os em tua verdade. Tua palavra é a verdade. Aqui, ó. Verso 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, a favor de quem que nós devemos nos santificar? Do nosso próximo. A favor deles, eu me santifico a mim mesmo para que eles também sejam santificados na verdade. Eu vivo a vida cristã para que outros também vivam essa vida cristã. Compreende o porquê de amar o próximo como a si mesmo? E por que é semelhante a amar a Deus acima de todas as coisas? É semelhante, não é igual. Mas por que é semelhante? Enfim, creio que está muito bem explicado. Deus abençoe. A paz de Deus seja com todos vocês. Amém?